I have a word I want to share with you. I heard that you were in a series on miracles. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês essa noite. E eu sei que vocês estão numa série sobre milagres. And I want to talk about miracles, but in a different way. E eu quero falar sobre milagres, mas de uma forma diferente. A couple of weeks ago, my wife and I had to rush my 11-year-old son to the hospital. Algumas semanas atrás, eu e minha esposa tivemos que levar o nosso filho até o hospital. He was bent over in pain and he was hurting very bad. E ele estava se agachando de tanta dor que ele tinha. Ele estava muito sofrendo muito. And the doctors ran many tests on him, took his blood, and admitted him into the hospital. E o doutor fez vários exames dele, tirou o sangue para fazer vários exames no hospital. He had a very bad case of salmonella. E ele teve um caso muito extremo de salmonela. And he couldn't stop using the bathroom. E ele não conseguia parar de usar o banheiro. They told us that because of the rare salmonella that he had, it would probably be 15 days in the hospital. E eles disseram que porque era uma salmonela muito rara, um caso muito raro de salmonela, ele talvez tivesse que ficar 15 dias no hospital. He was very, very sick. Ele estava muito, muito doente. So we called everyone that we knew we called everyone that we knew that knew how to pray. Nós então convocamos todos aqueles que nós sabíamos que sabiam orar para orar por ele. And we asked them to go to war for my son. E nós convocamos nossos amigos para guerrear pelo nosso filho. It wasn't life or death, but it was very painful. Não foi entre vida ou morte, mas foi muito doloroso. And I started to get messages by the hundreds of people that were standing with us in prayer. E eu comecei a receber centenas de mensagens dizendo que estavam orando por ele. On the fourth day in the hospital, the doctor walked in to examine my son. E no quarto dia que o doutor entrou no nosso quarto para examinar o nosso filho, expecting to see a child who still had 10 or 11 days to go. Esperando encontrar uma criança que passaria 10 ou 11 dias a mais pela frente. And although my son was connected to the machines that were giving him fluids, e o meu filho estava conectado a máquinas que estavam trazendo ele fluidos, soro e etc. He was dancing in the middle of the room. Ele estava dançando no meio do quarto. Totally healed. Totalmente curado. And for the first time in my life, I felt the support of prayer coming up underneath us and raising us up to a new level. E eu pela primeira vez na minha vida eu entendi o poder da oração que nos leva para um outro nível de fé. You see, we were busy helping my son and praying when we could. E nós estávamos tão ocupados orando pelo nosso filho o quanto nós podíamos. But there was a group of faith-filled believers who were on their knees and going to war in the spirit. E tinha muitos outros cristãos orando pelo nosso filho para que ele fosse curado. And much like water will come under a boat and lift the boat higher, it felt like the prayers of God's people lifted us to a level of healing very quickly. E assim como a água chega e levanta um barco que estava no chão, nós sentimos que as orações que aqueles amigos fizeram por nós nos levaram para um outro nível. On the fifth day, instead of being in the hospital, he was playing football. E no quinto dia, ao invés de ele estar no hospital internado, ele estava jogando futebol. That may not sound like a big deal to some people. Pode parecer que não é uma grande coisa para algumas pessoas. But when we left the hospital, my wife looked at me and said, "I want to see miracles." E quando nós saímos do hospital, a minha esposa olhou para mim e ela disse: "Eu quero ver milagres." And I began to pray, God, show me miracles. Show me the supernatural. E então eu comecei a orar, falando com Deus: Deus, me mostre milagres, me mostre o teu sobrenatural. And the Lord told me, He said, there's no greater miracle than someone dead coming back to life. E então Deus falou comigo: não existe milagre maior do que alguém que está morto tornar a viver. He said, share my gospel and you will see miracles every day. Ele me disse: compartilhe o meu evangelho e você vai ver milagres todos os dias. People that are dead in the spirit will come to life right before your eyes. Pessoas que estavam mortas vão voltar à vida assim como vocês estão vivos agora. So I was sitting outside this morning praying for tonight. E eu estava hoje pela manhã orando por hoje à noite. Just praying and talking to the Lord and studying the Word. E eu estava estudando, falando com o Senhor e pensando sobre hoje à noite.
and a strong wind moved in and began to blow all my stuff off the table. E ele estava sentado do lado de fora, na varanda, e um vento muito forte começou a entrar naquele lugar e virar as coisas dele, a Bíblia, etc. My Bible was opening and turning pages that I wasn't in control of, and my drink flipped off the table. A minha Bíblia começou a passar as páginas muito rapidamente e a minha bebida caiu de cima da mesa. And the Lord pointed me to John 3. E o Senhor me lembrou de João 3. He said, "You may not see the wind, but you can see the effects of the wind." Você pode não ver o vento, mas você pode ver o efeito do vento. And so it is with the Spirit. E assim é com o Espírito. And what he was saying to me is, if you want to see miracles, be filled with my Spirit. E ele estava falando comigo, se você quer ver milagres, seja cheio do meu Espírito Santo. Although you may not see what's happening, you will see what happens through you when you're filled with my Spirit. Apesar de você não ver o que acontece quando o Espírito está em você, você pode ver o que acontece quando o que o Espírito faz através de você. In 1 Corinthians 6:19, Em 1 Coríntios 6, versículo 19, the writer tells us that we are now the dwelling place of the Holy Spirit. o escritor nos diz que nós somos agora a habitação do Espírito Santo. In the Old Testament, the Spirit of God, the presence of God dwelt in the temple, No Antigo Testamento, o Espírito de Deus, a presença de Deus vivia no templo. and now we are the temple. E agora nós somos o templo. The temple is now mobile, movable. Agora o templo ele é móvel. People don't have to go to a certain location to experience the presence of God. As pessoas não precisam ir para um determinado lugar para viver a presença de Deus. It now travels through us into the world. Mas isso viaja conosco pelo mundo inteiro. And we know that where the Spirit of the Lord is, there is freedom. E nós sabemos que onde o Espírito Santo de Deus está, há liberdade. So for the rest of my life, and I challenge you to feel the same way, everywhere we go and take the presence of God, we should see freedom in people's lives. E eu desafio a você para que onde você estiver, o Espírito de Deus te use a ponto para que as pessoas sejam livres através do Espírito Santo. I have two questions that I want to ask tonight. Eu tenho duas perguntas que eu quero fazer hoje à noite. Question number one is, how should I live if I want to see miracles? A pergunta número 1 é, como eu devo viver para que eu veja milagres? Question number two is, what will the effects of this lifestyle be? A pergunta número 2 é, qual será o efeito desse estilo de vida? In John 16, Em João 16, verses 7 and 8, versículos 7 a 8, Jesus says, I tell you the truth, it is better for you that I go away. For if I do not go away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him, and when he comes, he will reprove the world of sin and of righteousness and judgment. Todavia digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. I imagine that when Jesus made this statement, it was very confusing for his friends. Eu fico imaginando quando Jesus falou isso, foi um pouco confuso para os seus amigos. Put yourself in this story. Se coloque nessa história. If you have been walking around with a man who can walk on water, Se você estivesse andando com um homem que pode caminhar sobre as águas, who can speak to the withered hand and see it stretch forth, he can speak to the crippled hand and see it stretch forth. E pode falar com o homem com a mão encolhida e essa mão tornar a ficar normal de novo. He can spit into the dirt and wipe it on someone's blind eyes and they come alive. Ele pode cuspir no chão, fazer lama, passar nos olhos de alguém e essa pessoa ser curada da cegueira. A woman can touch his clothes and be freed of her sicknesses. E uma mulher pode tocar nas suas roupas e ser curada totalmente da sua doença. He can yell into a tomb of death, Lazarus come out, and a dead man walks out. E ele pode gritar para um túmulo e Lázaro sair vivo de lá de dentro. And now he's saying it's better if I leave. Now he's telling them it's better for E ele you. estava dizendo, é melhor que eu vá. I'm sure this was so confusing. Eu tenho certeza que foi tão confuso para eles. How could it be better, Jesus, for you to leave our side? Como seria melhor, Jesus, para o Senhor sair do nosso lado? It seems impossible. Parece impossível.
But Jesus says it's better because now I will live inside of you, not just walk beside you. Vai ser melhor porque eu não vou viver mais ao seu lado, mas dentro de você a partir de agora. We all know Peter. Todos nós conhecemos Pedro. Peter has a bad reputation, right? Pedro teve uma má reputação, certo? Peter's my favorite. Anyone? Pedro foi meu favorito. Alguém mais? It's because I relate with Peter. É porque eu sou parecido com Pedro. I can make a mess of things. Eu posso bagunçar algumas coisas às vezes. Anybody relate with that? Alguém também se vê assim? Like two people, great. 2 pessoas, que bom. Yeah, two people are like They Peter. all are two saints. Yeah, they're all good. Eu falei todos são santos demais. No, but I assume that Peter probably was the most offended by this statement. Eu tenho certeza que Pedro foi o mais offended, Offended. o mais ofendido por isso que Jesus falou. Because we get to watch Peter in the Gospels go from a baby Christian to a toddler Christian who's always falling down to a teenage Christian who's always saying the wrong things. E a gente pode ver Pedro como se fosse um bebezinho que não sabia andar, até ser uma criança que está aprendendo a caminhar ainda, sendo um adolescente que estava sendo encorajado ainda por Jesus, ele estava em desenvolvimento. In Matthew 16:22, Peter he tells Jesus that Jesus is wrong and Jesus calls him Satan. Em Mateus 16:22, ele argumenta com Jesus, Jesus fala que ele era Satanás. In Matthew 14:29, Peter's walking on water, Jesus is there and he still sinks. Em Mateus 14:29, Jesus chama-o para andar sobre as águas e ele afunda. In John 18:10, Peter so misunderstands Jesus that he cuts off a soldier's ear when he's probably aiming to kill him. Em João 18:10, ele entendeu tão errado aquilo que Jesus falou, que ele chegou a cortar a orelha de um soldado. In Matthew 26, he even cusses Jesus. He curses Jesus and says, I don't even know him. Em Mateus 26, versículo 74, 74? Just Matthew 26. Mateus 26, ele chega a amaldiçoar Jesus dizendo, não, eu não conheço esse homem. Ele negou Jesus. He was back and forth all the time, very unstable. Ele ficava para trás e para frente, sempre instável. Very unreliable, very weak in his faith. Muito não confiável. Era difícil de confiar em Pedro. And then all of a sudden, everything changes. E de repente tudo mudou. What happened to Peter that made him go from a person who so misunderstood his calling that he tried to kill the enemy to the rock that Jesus said, upon this rock I will build my church. O que é que aconteceu com Pedro? Que ele saiu de uma pessoa completamente instável, que quase matou um soldado, para se tornar alguém que foi tremendamente usado pelo Espírito Santo, a ponto de Jesus dizer, sobre essa rocha eu construirei a minha igreja. Or let's make it personal. What would cause a person who is tripping and falling all of the time in their faith to finally become the powerful, miracle-working believer that they were called to be? Como que uma pessoa que tem problemas, que tropeça de vez em quando, pode ser uma pessoa poderosamente usada pelo Espírito Santo de Deus? The difference between Peter before and after was the filling of the Holy Spirit. A diferença entre o Pedro de antes e o Pedro de depois foi ele ser cheio do Espírito Santo. Being filled with the Spirit is not just for exciting worship or dancing in the church, not dancing, but jumping in the church. Ser cheio do Espírito Santo não é só para você ter uma adoração extravagante, dançar ou pular na igreja. The filling of the Spirit is not just for closing your door and having an intimate time with God. Ser cheio do Espírito Santo não é apenas para você ficar no seu quarto, fechar a porta e ter um momento íntimo com Deus. The filling of the Spirit is for you to live the miraculous life you were called to live. Você ser cheio do Espírito Santo significa que você deve entregar os milagres que podem acontecer através da sua vida. So what does it mean to be filled with the Spirit? Isso significa ser cheio do Espírito Santo. The first thing I want to tell you tonight, if you want to take notes, is this. A primeira coisa que eu quero falar para você hoje à noite, se você quiser anotar, preste atenção. When you're full of the Spirit, Quando você está cheio do Espírito, you will pursue lost people with great boldness. você irá atrás das pessoas, você irá evangelizar as pessoas com grande ousadia. People who are full of the Spirit care that people are going to hell. Pessoas que são cheias do Espírito Santo se preocupam com aquelas que estão indo para o inferno. Even the word filled indicates that you are empty of everything else.
Mesmo que a palavra cheio significa que você está vazio de outras coisas. If I fill this cup with water till it's completely full, there will be nothing but water in this cup. Se eu encher esse copo completamente até que ele transborde, ele vai estar completamente cheio de nada a não ser água. And the heart and the Spirit of God is that the whole world be saved, that no one will be lost, and to be filled with the Spirit of God is to be filled with the Spirit of God that cares that lost people don't know Him yet. E o coração de Deus está cheio e pronto para encher pessoas do Espírito Santo, para que essas pessoas possam ir evangelizar e buscar pessoas que estão indo para o inferno. Okay, let's look at what happened to Peter that took him from foolishness to faith-filled living. Vamos ver Pedro, que saiu de uma vida completamente tola para uma vida cheia do Espírito Santo. In Acts chapter 2, Em Atos capítulo 2, Jesus has left his disciples. Jesus deixou os seus discípulos He's told them to go and wait for him to send the Spirit, e ele os disse para esperá-lo que ele voltaria. and this is where we find them. E é isso que nós vamos ver. Jesus disse que era para os discípulos esperarem porque viria o Espírito Santo sobre eles. Atos 2, versículo 14. Chapter 2, hold on. No, not yet. Just read. We read 2:1 through. Capítulo 2, starting in 1. Yeah, read 1 to just. Can I just say it? You were preaching. What? This is just read 2 till. But Peter, standing with the 11, lifted up his voice and addressed them. Stop right there. O 14, por favor. Vamos ler Atos 2, versículo 14. Então Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. That's the 14? Yeah, 14. He lifted his voice? Yeah, Just read 1 through 14? Wow. It's way shorter in the Portuguese Bible. É muito mais curto na Bíblia em português. It says that Peter, with a loud voice, addresses people. Pedro, com uma voz muito alta, falou para as pessoas. Who are these people? Quem são essas pessoas? He steps out of this upper room onto some sort of balcony or some sort of gathering area, and he screams with a loud voice to people. Pedro saiu de um quarto que estava no alto, desceu para se encontrar com as pessoas e ele falou muito alto com aquelas pessoas que estavam ali embaixo reunidas. These are the same people that he's hiding from. Essas são as mesmas pessoas que ele estava se escondendo. That's why they're locked in that room. They're scared because their leader has been crucified. Essas são as mesmas pessoas que ele estava fugindo. É por isso que ele estava trancado no quarto lá em cima, com medo dessas pessoas. And suddenly the man who was cursing and saying, I don't know Jesus to these people, E de repente aquele homem que estava dizendo, olha, eu não conheço Jesus, steps out in front of them, in front of thousands of them, and declares that Jesus is the Messiah and that they crucified him and they better repent. e de repente ele estava na frente dessas mesmas pessoas dizendo, Jesus Cristo é o Senhor, apenas em Jesus Cristo existe salvação, se arrependam e vocês serão salvos. And the only difference between Peter, the denier, and Peter, the proclaimer, is the filling of the Holy Spirit. E a única diferença entre o Pedro que negava a Jesus e o Pedro que estava proclamando Jesus era porque ele estava cheio do Espírito Santo. That's the only difference. É a única diferença. The same man who was in Jesus' presence and said, I don't know him, now is talking to the people who murdered him and declaring that he is the King of Kings. O mesmo homem que negava Jesus, agora é o mesmo homem que proclama que Jesus Cristo é o Senhor, e a única diferença é porque ele estava cheio do Espírito Santo. Peter was filled with the Spirit. Pedro estava cheio do Espírito. In verse 41, it says that they gladly received his words and were baptized, and the same day 3,000 people were saved. No versículo 41 diz que aquelas pessoas receberam aquelas palavras e foram batizadas, e no mesmo dia mais de 3.000 almas foram salvas. The difference in Peter was the spirit of fear was taken out of his life, and the Spirit of God came in, and the Spirit of God cares that there are lost people who are going to hell. A diferença é que o espírito de medo de Pedro saiu quando o Espírito Santo de Deus passou a entrar em sua vida, e ele começou a se importar por aqueles que estavam perdidos, longe de Deus. When you're filled with the Holy Spirit,
you passionately pursue the lost. Quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, você apaixonadamente vai atrás daqueles que estão perdidos. So the first question I want to ask you based off of this is, do you passionately pursue the lost? A primeira pergunta que eu quero te perguntar é: você está apaixonado por aqueles que estão perdidos? Does it break your heart that your neighbors are going to hell? Existe algo no seu coração para ir atrás daqueles vizinhos seus que estão indo para o inferno? Does it break your heart that the people at your job don't know Jesus? Existe algo no seu coração para ir atrás daqueles que não conhecem Jesus Cristo? Does it make you weep that people are going to stand before God and be sent into eternal destruction? Faz você chorar, faz você clamar por existir pessoas que não conhecem ainda Jesus Cristo? If that doesn't move your heart, you need to be filled with the Holy Spirit. Se isso não mexe no teu coração, você precisa ser cheio do Espírito Santo. The other day I was driving home, Outro dia eu estava dirigindo para casa, begging God to give me his heart. implorando a Deus para Ele me dar o seu coração. And I said, Father, fill me with your Spirit. E eu dizia: Deus, me encha com teu Espírito. I want to see miracles. Eu quero ver milagres. I was driving down the road the same way I go home every day. E eu estava dirigindo na mesma estrada que eu dirijo para casa todos os dias. And the Holy Spirit spoke to me and said, turn into this business. E o Espírito Santo, enquanto eu orava, falou comigo: entra aqui nesse negócio. That's all he said. That's all he said. All he said. Yeah. Foi tudo que ele disse. So I turned in, and it was a place where they grow plants to sell. E eu entrei nesse lugar, e era um lugar onde eles... era um lugar com plantas, que cresciam plantas. And he said, there's a man here who's lost. E o Espírito Santo me disse: tem um homem aqui que está perdido. So I got out of my car and began to walk around through the garden. E então eu entrei no meu carro, eu comecei a andar pelo jardim. They probably thought I was crazy. E ele pensou que eu era louco. I was just walking around. Eu só estava andando por ali. I had no idea who he was. Eu não sabia quem ele era. And out of the corner of my eye, after about 10 minutes, I saw a man out of the corner of my E eye. depois de uns 10 minutos eu vi um cara assim no canto de olho. He was in foreign clothes. Looked like he was from Africa. He was in foreign clothes, African clothes. Ele estava com roupas africanas. And he was trimming one of the plants. E ele estava trimming. Trimming. E ele Cutting. estava parando algumas plantas. And I knew that was the man. E eu sabia que ele era o cara. So I walked up to the man Então eu cheguei até aquele homem. and I said, hi, what's your name? Eu falei: oi, tudo bom? Como é seu nome? And he said, Abraham. Meu nome é Abraão. I said, perfect. Perfeito. I began to tell him that the Lord spoke to me and told me to come tell him about Jesus. E eu comecei a falar com ele que Deus tinha falado comigo para ir até ele e falar sobre Jesus. And I began to share my heart, and I even began to cry. E eu comecei a compartilhar o meu coração e ele começou. He started crying. We both did. E nós começamos a chorar. And he looked at me and he said, you're not going to believe this. E ele falou para mim: você não vai acreditar nisso. He said, last night I had a dream. E ele falou para mim: a noite passada eu tive um sonho. And a white man in my dream that looked just like you came and told me about Jesus. E um homem branco no meu sonho, assim como você, veio e falou comigo sobre Jesus. He said, I'm a Muslim, Ele falou ele disse: eu sou um muçulmano, but Jesus has been coming to me in my dreams. mas Jesus tem vindo sempre nos meus sonhos. And he said, I'm going to send you a man to explain who I am. E Jesus me dizia nos sonhos: eu vou te enviar um homem que vai te explicar quem eu sou. And right there I got to lead Abraham to Jesus. Sorry. Right there I got to lead Abraham to Jesus. He E was naquele saved. momento eu guiei Abraão até Jesus. Ele foi salvo por Jesus Cristo. And the reason why I heard God say that and was able to turn in was because I was filled with the Holy Spirit. E a razão pela qual eu ouvi a Deus e eu entrei naquele negócio foi porque eu estava cheio do Espírito Santo. When you're filled with the Spirit, you are empty of other spirits. Quando você está cheio do Espírito Santo, você está vazio de qualquer outro espírito. The Bible says God has not given us a spirit of fear. A Bíblia fala que Deus não nos deu espírito de medo. It is a spirit. É um espírito. But when you're filled with the spirit of fear has to leave. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, o espírito do medo tem que sair. And we are able to step out to the place where we see miracles. E nós estamos prontos para ir e ver milagres. When you're filled with the Spirit, you care about the lost. Quando você está cheio do Espírito, você se importa com o perdido. The second thing that I want to share with you about being filled with the Spirit A segunda coisa que eu quero compartilhar com você sobre o Espírito Santo is that when you're filled with the Holy Spirit, you gladly sacrifice what you own to advance the gospel. Quando você está cheio do Espírito Santo, você... Your possessions, your own, what you
Quando você está cheio do Espírito Santo, você se sacrifica com alegria sobre as suas posições para que o evangelho possa avançar. This is a hard one É difícil fazer isso, because we work very hard for what we own. porque nós trabalhamos muito para ser quem nós somos. But when the Holy Spirit fills us, He begins to point out that He's never trying to get something, He's never trying to get a possession to you, He's trying to get something through you. Mas é preciso que nós entendamos que através do Espírito Santo, Ele não quer nos fazer algo conosco, mas fazer algo através de nós. We find out later in Acts that when the apostles would preach, that the Holy Spirit would fill them and there would be signs and wonders. Quando nós vemos em Atos que os apóstolos são cheios do Espírito Santo e através deles acontecem sinais e maravilhas. And the believers would come together and listen to the teaching. E os cristãos passam a vir a eles e ouvir os ensinamentos deles. And they would sell their property and their possessions to give to anyone who was in need. E eles começam a vender suas propriedades e posses para dar àqueles que precisavam. That's a miracle itself, É um milagre, isso daí é um milagre por si. right? And Jesus, it says God would add to their number every day. E Deus adicionava à congregação todos os dias. The reason I believe that that people were so attracted to this move of God in Israel Eu acredito que o que as pessoas estavam tão atraídas a esse mover que estava acontecendo em Israel, was because they saw things that were very, very uncommon. porque eles estavam vendo coisas que eram muito, muito incomuns. There's another word for uncommon. It's called supernatural. Tem uma outra coisa, tem uma outra palavra que pode descrever incomum também, que é sobrenatural. It is uncommon for someone to use what they've earned to help someone else find Jesus. É incomum alguém usar aquilo que conquistou, vender para ajudar pessoas que não tinham nada por Jesus Cristo. Let's say it another way. Vamos dizer de uma outra forma. It is a supernatural action for someone to use their possessions to help someone else find Jesus. É sobrenatural quando alguém vende as suas posses para usar aquele dinheiro para ajudar pessoas pelo nome de Jesus Cristo. It's not natural Não é natural, because we're selfish. porque nós somos egoístas. Selfish means governed by yourself. Egoísta significa governado por você mesmo, But selfishness is a spirit. mas o egoísmo é um espírito. And when you're filled with this spirit, there's no room for selfishness. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, não existe lugar para o egoísmo. One of my favorite awakenings that I've had in my faith Um dos grandes avivamentos que eu já tive na minha fé, despertamentos, is the awakening of giving. é o despertamento de dar. Because I spent my whole childhood being told that I needed to be a professional who worked hard and kept all my money for myself. E eu fui ensinado durante toda a minha infância que eu deveria trabalhar muito duro para tudo aquilo que eu conquistasse eu tivesse para mim mesmo. But as I got to know the Lord and was filled with His Spirit, I began to get excited to say, I want to use all that I've earned to help other people find Jesus. Mas quando eu fui despertado disso, eu consegui entender que tudo aquilo que eu tinha já acumulado eu deveria usar para abençoar as pessoas. When I was very young, I was in college and I had just finally saved up enough money to buy my favorite shoes. E eu lembro que quando eu era jovem e eu comecei a trabalhar, eu consegui guardar bastante dinheiro para comprar os tênis que eu gostava. It was a time where I didn't have very much. E era o tempo que eu não tinha muito dinheiro. And I saved and I saved and I bought my favorite Nike shoes. E eu consegui economizar e eu consegui comprar Nike. Eu comprei um tênis Nike. It was a very big deal to me. Foi uma grande coisa para mim. So one day I was driving and I parked at Walmart. E aí um dia eu estava dirigindo, eu estacionei no Walmart. We both have Walmart. Nós temos Walmart, né? Todo mundo. No Brasil também tem Walmart. And there was a man holding a sign that said, "Please help, I'm hungry." E aí tinha um cara parado na frente do supermercado com uma placa dizendo, por favor, me ajude, eu estou com fome. And all of a sudden my heart began to break for this man. E o meu coração se quebrantou por aquele homem. But I didn't have any food and I didn't have any money. Mas eu não tinha nem comida e nem dinheiro. So I thought, I'll go pray for him. E eu pensei, eu vou lá orar por ele. And as I approached him, I saw that he didn't have on shoes. E aí quando eu cheguei perto dele, eu percebi que ele não tinha sapatos. So I began to talk to him and he was homeless, he was living on the streets, his feet were bloody.
E aí nós começamos a conversar e ele falou que ele era morador de rua e eu percebi que os seus pés estavam sangrando. And the Holy Spirit said, give him your shoes. E o Espírito Santo me disse, dê para ele os seus tênis. And I was like, no. E eu disse, não. So I just went like this. E eu só fiz isso. And I said, I want you to have my shoes. Eu quero que você fique com meus tênis. And this man looked at me and began to weep and said, I haven't had shoes in years. E aquele homem começou a chorar, começou a prantear e ele disse, eu não tive sapatos, eu não tenho sapatos já faz muito tempo. He said, why would you give me your shoes? Por que você está me dando seu tênis? And I said, because the Holy Spirit told me that those were your shoes. E eu disse para ele, porque o Espírito Santo me disse para eu te dar esse tênis. Do you know that the next thing that happened was that man got saved? Você sabe que a próxima coisa que aconteceu foi aquele homem ser salvo? When we're filled with the Spirit, everything we own exists to use if God needs it to help someone get saved. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, tudo aquilo que temos existe para que possamos abençoar outras pessoas, para que elas sejam salvas por Jesus Cristo. I believe God is speaking to someone tonight saying, don't be so tight-gripped with your possessions. Eu acredito que Deus está falando com alguma pessoa hoje à noite. Não esteja tão apegado às posições que você está. Look for opportunities to sow into the kingdom. Procure oportunidades para servir o reino. You can never outgive God. Você não pode dar mais do que Deus pode. I have many pairs of shoes now, Agora eu tenho muitos pares de sapatos, but it was hard to give those away. mas foi difícil dar aquele primeiro. But being filled with the Spirit Mas ser cheio do Espírito teaches you Santo to use your possessions te ensina a abrir mão das suas posses, to help people find Jesus. para abençoar pessoas, a ajudar pessoas a encontrar Jesus. Excuse me for a second, let me put my shoe on. Licença, eu vou colocar meu tênis. I don't want to fall over. Eu não quero cair. Yeah. So the first thing is being filled with the Spirit gives you a heart for the lost. A primeira coisa é ser cheio do Espírito Santo, te dá um coração que se importa com o perdido. The second thing is being filled with the Spirit helps you to see that everything you own is for the kingdom. E quando a segunda coisa é quando você está cheio do Espírito Santo, te ajuda a ver que tudo aquilo que você tem é para servir ao reino de Deus. And the third thing is when you're filled with the Holy Spirit, you will intentionally represent Jesus to a dying world. E a terceira coisa é quando você está cheio do Espírito Santo, você intencionalmente representa Jesus para o perdido no mundo. In Acts chapter 4, Peter has just done a miracle and been thrown in jail for doing it. No capítulo 4 de Atos, Pedro foi preso porque ele foi usado pelo Espírito Santo. In verse 8 it says that Peter was filled with the Holy Spirit and addressed the rulers. E no versículo 8 de Atos, no capítulo 4, diz: Pedro foi preso, Pedro foi cheio do Espírito Santo e por isso ele foi preso pelas pessoas da cidade. And in verse 13 it says, when the leaders saw how bold Peter and John were, and they saw that they were ignorant men, they marveled and they said, these men must have been with Jesus. Coloca o versículo 13, por favor. Verse 13. 13. Então eles, vendo a intrepidez de Pedro e João, e tendo percebido que eram homens letrados e indoutos, se admiravam e reconheciam que havia estado com Jesus. The men noticed that they had been with Jesus. A coisa principal é saber que as pessoas saberem que você conhece Jesus. Do you know someone that every time you're around them, you leave and say, that felt like being with Jesus? Você conhece alguma pessoa que quando você está perto dessa pessoa, você sente que você está na presença de Jesus? Anyone? Alguém conhece? I want to be that kind of person. I Eu, want to be that kind of eu person. quero ser esse tipo de pessoa. That when I leave any room, people say, wow, that guy must be hanging out with Jesus. Que quando eu sair de algum lugar, as pessoas devem dizer, poxa, aquele cara deve ser Jesus. And the way that happens is to be filled so full of Jesus' Spirit that when anyone bumps up against you, the only thing that spills out is Jesus. E o meu desejo é ser tão cheio do Espírito Santo, que quando eu estiver tão cheio, se alguém trombar em mim, o que eu vou derramar é Jesus Cristo. We waste so much time worrying and trying to do things that make ourselves look better when Jesus simply wants us to be filled with Him and change the world.
Nós perdemos tanto tempo tentando fazer de nós pessoas melhores o tempo inteiro. E o que nós devemos fazer é ser cheios do Espírito Santo, porque dessa forma Jesus Cristo irá nos usar e as pessoas verão Jesus Cristo em nossas vidas. The effect of a daily filling of the Spirit will be that the culture outside of the church will be amazed when they walk into your presence because they'll feel that you have spent time with Jesus. O que é impressionante em ser igreja é que quando somos cheios do Espírito Santo e vamos lá para fora, as pessoas podem ver em nós que nós estamos conectados com Cristo. One more thing. Uma coisa a mais. When you're filled with the Spirit, you will boldly pour out what God has poured in. Quando você está cheio do Espírito Santo, você colocará para fora aquilo que Deus colocou dentro de você. In Acts chapter 5, in verse 27 and 28, the apostles are brought in to be judged. Em Atos no capítulo 5, versículo 27, os apóstolos foram trazidos para serem julgados pelos sacerdotes. And the high priest says, "Didn't we tell you not to preach and not to teach the people about Jesus?" E o sumo sacerdote disse para eles para não pregarem nem ensinarem sobre Jesus Cristo. But in verse 28, it's one of my favorite verses. It says that yet you have filled Jerusalem with your teaching. No versículo 28, diz o seguinte: não vos admoestamos expressamente que não ensinasseis nesse nome, e eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. You have filled Jerusalem with your teaching. That means it was obvious that what they were doing was changing Jerusalem. Eles estavam enchendo Jerusalém. Isso significa que tudo que eles estavam fazendo estava alcançando toda a cidade. Everywhere the disciples went, there were miracles. Sorry? Everywhere the disciples went, there were miracles. Todo lugar onde os discípulos de Jesus estão, existem milagres. People were trying to move the sick into Peter's shadow so that they could be healed. As pessoas, elas colocavam os enfermos sobre a sombra de Pedro para que elas fossem curadas. Jesus was gone, but his spirit was on the move. Jesus foi embora, mas o seu espírito estava com eles. And he chose people to do it through. E ele escolheu pessoas para fazer aquilo. If a people of God will daily be filled with the Spirit of God, we will see miracles. Se nós diariamente nos enchermos do Espírito Santo, nós vamos ver milagres. But if the people of God only are filled with the Spirit of God in this room, then we will just have good services. Mas se as pessoas se encherem do Espírito Santo apenas quando estão no templo, nós vamos ter apenas bons cultos. My grandfather taught me how to be filled with the Spirit and to change the atmosphere that you enter into. O meu avô me ensinou a ser cheio do Espírito Santo e mudar a realidade onde eu estava naquele momento. We would go to a restaurant and we could never leave on time because he would go table to table to table to encourage people and tell them about Jesus. Quando nós, sorry, say again. When you go? We would go to a restaurant. Oh, do you want me to tell you? Yeah. We would go to a restaurant. We would be ready to leave. Okay. We could never leave on time because he would go table. Alright. Quando ele ia para um restaurante, ele não saía se ele não passasse de mesa por mesa falando sobre Jesus Cristo. He would talk to everybody. Ele iria falar com todo mundo, But not just small talk. mas não só uma conversinha. He would talk about Jesus. Ele iria falar sobre Jesus. And every time we went to eat, somebody would get saved. E todas as vezes que nós saímos para comer, alguém era salvo. And when we came back to the restaurants, the waiters and the people who worked there would start to smile and say, "Come in." E quando nós voltávamos ao restaurante, as pessoas, os garçons e as pessoas que trabalhavam lá ficavam dizendo: "Ei, vem cá, entra aqui." Because when my grandfather was there, it felt very different in the room. Porque quando o meu avô estava lá dentro, eles sentiam uma presença muito diferente naquele lugar. And it used to frustrate my parents and my family because we were always late. E costumava a deixar os meus pais e minha família frustrados, porque a gente sempre saía atrasado dos restaurantes. But as a little child, I would sit there and admire the fact that my grandfather Aleluia. that he cared so much for people that he didn't even know. E o que eu mais admirava no meu avô é que ele se importava muito com as pessoas que ele nem conhecia. He was on God's time, Ele estava no tempo de Deus. and people's lives were changed.
E a vida das pessoas foi mudada. He was an atmosphere changer A atmosfera, ele era uma pessoa que mudava a atmosfera. because he would daily be filled with the Spirit of God Porque ele diariamente era cheio do Espírito Santo. and bump into people everywhere he went E ele trombava nas pessoas toda vez que ele entrava em algum lugar. and spill the Spirit out of himself. E ele derramava o Espírito Santo nas pessoas. And then they would be touched by the presence of God. E eles eram tocados pela presença de Deus. When we're filled with God's Spirit, we care about the lost. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós nos importamos com o perdido. We understand that we've only been given things to manage for God's kingdom. Nós entendemos que tudo aquilo que nós temos é para servir o reino de Deus. We represent who Jesus is to people, E nós representamos quem Jesus é para as pessoas. and we fill the world with His glory. E nós enchemos a terra com toda a sua glória. The word filled in the Greek, which is what was written in the New Testament, A palavra encher no grego, onde nós estamos estudando aqui, is the word plero. é a palavra let me see. Plero. Plero. Plero means Plero significa to fill up till there's no more room. encher até que não haja mais espaço. But if you look into the old Greek language, it means three different things. Mas se você olhar no grego antigo, significa três coisas. The first definition of the word plero is force. A primeira definição da palavra plero é força. A force that moves things forward. Uma força que move as coisas para frente. Think about a sailboat. If you have a sailboat, just think about a sailboat. Pense num barco de vela. It can be a beautiful sailboat. Pode ser um lindo barco à vela. It can have everything it needs to travel the world. Você pode ter tudo que você precisa nesse barco à vela. It can have plenty of room and huge sails, Pode ter muito espaço e pode ter uma vela muito alta. a capable pilot, Um piloto muito capaz. but without wind, it's going nowhere. Mas sem vento não vai a lugar algum. A force that you cannot see, A força que você não pode ver. when it fills the sail, E o plero enche as velas. will move the vessel to its destiny. Vai mover este barco até o seu destino. When you are filled with the Spirit of God, Quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, a force enters into you, uma força entra em você and it will move you from your current situation to your destiny. e te moverá da sua situação atual até o seu destino. We must be filled with the Spirit. Nós temos que ser cheios do Espírito. The second thing that this word means in the Greek A segunda coisa que essa palavra significa no grego is flavor. é sabor. I grabbed this stevia, Eu peguei essa estévia which is really gross to me. I don't like it, e é algo que eu não gosto, but it's organic. mas é orgânico. When you have coffee or tea or water Quando você tem café, chá ou água and you pour in the stevia e você coloca stevia, and stir it, estévia e mistura, you can't see it. você não pode ver isso, It doesn't even change the color. nem muda a cor. But if you taste the drink before and after the filling of the flavor, Mas se você experimenta a bebida antes e depois de ter colocado isso, it's a totally different é drink. totalmente diferente. Sugar or tang or anything that you pour into water Açúcar ou tangue, aquele suquinho de saquinho que você coloca na água, will fill the vessel and change the whole flavor. vai preencher todo aquele líquido e vai mudar o sabor daquele líquido. The word pleru is just like that. It means that when the Spirit of God fills someone, although you can't see it, it changes everything. A palavra plero significa isso, sabor, que quando alguém é cheio do Espírito Santo, pode não mudar muita coisa, mas pode não mudar externamente, mas muda todo o sabor que aquela pessoa tem, muda todo o contexto que aquela pessoa tem. And the truth is that a person who's filled with the Spirit, E a verdade é, quando uma pessoa é cheia do Espírito, when they enter a room or an atmosphere, e quando essa pessoa entra em um lugar e numa atmosfera, everything changes. tudo é mudado. Because where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Porque onde o Espírito Santo de Deus está, há liberdade. So the second thing is that the word means is flavor. A segunda coisa que essa palavra significa é sabor. God wants to fill you because He wants to move you to your destiny. Deus quer te mudar para te mover até o teu destino. God wants to fill you because He wants to change all of the parts of you that aren't yet like Him.
Deus quer te encher para que todas as partes suas sejam como as dele. And the last meaning of the word pleru is freedom from yourself. E a terceira coisa que a palavra plerou significa é liberdade de egoísmo, de si mesmo. You know, Pastor Philip, if you were here, he talked about not being ruled by the flesh, but being ruled by the Spirit. Ruled. E o pastor Felipe estava dizendo que nós não devemos ser governados por nós mesmos, mas governados pelo Espírito Santo. The very meaning of the word Lord is owner. O verdadeiro significado da palavra Senhor significa dono. You know, do you have the term landlord? Não. No, okay. And you know, it doesn't matter. To be owned or to be underneath the ownership of Jesus Para receber o senhorio, estar debaixo do senhorio de Jesus Cristo, means to be absent, to be absent of the ownership or control of ourselves. significa abrir mão do controle de si mesmo. So the only way to get all of the selfishness out of us Então, a forma de nós perdermos todo o controle que temos sobre nós mesmos is to be filled with another presence. é ser cheio de outra presença. The third meaning of that word is just that. O terceiro significado dessa palavra é isso. To be filled with the Spirit is to be absent of our own control. Ser cheio do Espírito Santo é ser livre de nós mesmos nos controlarmos. I know sometimes when we talk about being filled with the Spirit, we're talking about the gifts of the Spirit. Eu sei que muitas vezes quando nós estamos falando sobre ser cheios do Espírito Santo, nós falamos sobre os dons do Espírito. But the Apostle Paul says, be filled with the Spirit daily. Mas o apóstolo Paulo fala sobre ser cheio do Espírito Santo diariamente. And the reason why is so you can walk out this calling that's on your life. The reason why is so that you can walk out this calling that's on your life. Essa é a razão pela qual você consegue viver o teu chamado na tua vida. We read in Scripture that we are not to be conformed to this world, but to be transformed by the renewing of our mind, that we may prove what is good and acceptable and the perfect will of God. A palavra de Deus fala em Romans, right? Yeah. Em Romanos 12, para nós não nos conformarmos com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente e ter aquilo que é bom, aceitável e perfeito em Deus. In order to live differently, we have to think differently. In order to live differently, we have to think Se differently. nós vamos viver diferente, nós temos que pensar diferente. It's a new way of thinking, É uma nova forma de pensar, a new Lord of our life. novo Senhor em nossa vida. We have to release control to the Lord, Nós temos que deixar o controle para o Senhor. and this comes by being filled with the Spirit. E isso significa ser cheio do Espírito Santo. So, here's my question. Então aqui eu tenho uma pergunta. Here's my questions. Aqui eu tenho algumas perguntas. I'm a preacher. You gotta keep talking. Eu sou um pregador, então eu tenho que continuar falando. Question number 1 is, do you have a passion for the lost? Pergunta número 1, você tem paixão pelo perdido? Question number 2 is, if we ask people who are around you, would they say that you look like Jesus? A pergunta número 2 se nós perguntarmos às pessoas que estão ao redor de você, elas dirão que você se parece com Jesus? Question number 3 is, are you governed by yourself or are you governed by God? Pergunta número 3 você é governado por você mesmo ou você é governado por Deus? You can answer those questions, but the answer to all of those is you must be filled with the Spirit. Você pode até não responder nenhuma dessas perguntas, mas a resposta para todas essas perguntas é ser cheio do Espírito Santo. Every single day, I look in the mirror and I see a miracle. Todos os dias eu olho no espelho e eu vejo um milagre. A normal man who was chasing after sin, who had no love for God, is now a supernatural man who loves the Lord with his heart and is living a life that God has set before me. Homem normal que estava perdido nos seus pecados, agora é um homem que vive no sobrenatural, é usado por Deus tremendamente e cheio do Espírito Santo. The fact that I'm even standing here before you right now is a miracle. Só o fato de eu estar aqui na sua frente é um milagre. We met in a church lobby in Dallas, Texas, by chance, which is not true, but because God had a word for you, and He chose every single one of you to come here tonight to receive this word.
so that he could fill you with his spirit. Nós nos encontramos em um lobby da igreja que poderia ser impossível disso acontecer, para que eu viesse aqui hoje e falasse sobre ser cheio do Espírito Santo para você. And so here we are. É o que nós somos. You're not here by accident. Nós não estamos aqui por um acidente. I'm not here by accident. Eu não estou aqui por um acidente. This isn't the word by accident. Essa palavra não é sobre um acidente. God wants to fill you with his spirit. Deus quer te encher com o seu Espírito Santo. He wants you to receive the fullness of the Holy Spirit so that tomorrow and the next day, wherever we go, it is true that it is greater for Jesus to have gone away because now he goes through us all over the world. Can you do that? Yes, I can. Amen. Nós agora estamos vivendo cheios do Espírito Santo e cada vez mais nós entendemos que foi bom Jesus ter ido porque o seu Espírito está aqui e através do seu Espírito nós podemos fazer obras miraculosas. So how do we get this filling of the Spirit? How do we get this filling of the Spirit? Então como nós nos enchemos do Espírito Santo? We ask. Nós pedimos. In Luke chapter 19, Lucas no capítulo 11, we are told that if sinful fathers like us will still give their children good gifts, em Lucas no capítulo 11, versículo 9 a 13, diz que pais comuns como nós podem dar bons presentes aos seus filhos. how much more will the perfect Father give his Holy Spirit to those who ask? E quanto mais o pai que é perfeito pode dar aos seus filhos aqui na terra. If you ask God to fill you with his Spirit, Se você pedir a Deus para ser cheio do seu Espírito Santo, he will always do it. Ele sempre vai fazer isso. You have to ask him every day. Você Fill tem que me. pedir a Ele todo Fill me. dia. Me encha, me encha. Because look, when you're filled with the Spirit, Porque veja, se você é cheio do Espírito Santo, you spill out into the world, você derrama o Espírito Santo no mundo. then you're filled with the Spirit, Você é cheio do Espírito you pour out into the world, e você derrama no mundo. filled with the Spirit, Você se enche do Espírito, pour out into the world. derrama no mundo. And pretty soon you're going to look up, and everywhere that you've gone, there is an atmosphere shift because of the presence of God. E por onde você anda, existe uma atmosfera transformada por causa do Espírito Santo. So tonight, who would like to be filled with the Spirit? E hoje à noite, quem quer ser cheio do Espírito Santo? Yes. If you want to be filled with the Spirit, stand to your feet. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, fique de pé, por favor. Let's ask. Vamos pedir. The scripture says, if you want to be filled, ask. A palavra fala, se você quer ser cheio, peça. I don't have a magic prayer. Eu não tenho uma oração mágica. Aldo doesn't have a magic prayer. Aldo não tem uma oração mágica. You are a child of God. Você é filho de Deus. He is the perfect Father, Ele é um pai perfeito. and He will give you His Spirit. E Ele vai te dar o seu Espírito. Because He wants you to reach your destiny, Porque Ele quer que você alcance o seu destino. and He wants to change the world through you all the way. E Ele quer mudar o mundo através de você. Do you want His Spirit? Se você quer o Espírito, Let's ask. vamos pedir. Let's lift our hands. Vamos levantar nossas mãos. Father, Deus, you are Pai, the perfect Dad, o Senhor é o Pai perfeito. and we are your children. E nós somos teus filhos. We are weak, Nós somos fracos. we get distracted, Nós nos distraímos. but right now Mas agora, we are focused on you. nós estamos focados no Senhor. And we know that if your word says all we have to do is ask, E nós sabemos que na sua palavra diz que tudo que temos que fazer é pedir. then you will keep your word. E o Senhor vai manter a sua palavra. So Father, I ask that you would fill us with your Spirit, Então, Pai, eu te peço que o Senhor nos encha do teu Espírito. a fresh filling tonight, Um frescor esta noite. all the way to the top, Que encha tudo até a tampa. and we would experience what it feels like to be filled with you with no room for anything else. E que ser cheio do teu Espírito nos encha tanto que não haja espaço mais para nada. Holy Spirit, have your way. Espírito Santo, faça o seu caminho agora. Faça do seu jeito. We give you all of us. Nós te damos tudo. Do whatever you want. Tudo que o Senhor quiser. Thank you for your filling. Obrigado pelo seu enchimento. And together we commit to go spill out your love E juntos nós podemos ver que estamos sendo cheios. on this city in Brazil E nessa cidade no Brasil. and everywhere we go, E todo lugar onde formos. trusting that you have chosen us Acreditando que o Senhor nos escolheu to change the world para mudar o mundo. by putting your Spirit in us
colocando o seu Espírito em nós and pouring the love of God out of e us everywhere derramando we o go. amor de Cristo fora. Thank you, Father. Obrigado, Senhor. Thank you, Father. Obrigado, Pai. Begin to say thank you, Father. Comece a dizer obrigado, Pai. Just tell him how much you love him tonight. Só fale o quanto você o ama essa noite. He's a good Father, Ele é um bom Pai and he loves you. e Ele ama você. In Jesus' Em name, nome de Jesus. amen. Amém. God bless you. Deus te abençoe. Glória a Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nada acontece por acaso mesmo. Não é coincidência a forma que Deus nos conectou e a vinda do bem, do Felipe e a disposição em servir. Eu estava pensando a respeito disso e hoje ele ministrando, e lá em casa ele pegou uma garrafinha e colocou um pozinho dentro e disse: assim que fica uma pessoa cheia do Espírito Santo, dá sabor. E ele estava ontem ministrando essa palavra para nós e falando a respeito de uma pessoa cheia do Espírito Santo, e podemos ver na vida deles a presença de Jesus. É muito real a presença de Jesus. Eu tenho convivido com eles alguns dias e intensamente, muitas horas por dia, e o que eles estão transmitindo aqui é o que eles transmitem no dia a dia, nos momentos informais, não simplesmente nos momentos onde está sendo ministrado ou pregando. Você está saindo deste lugar cheio do Espírito Santo. Está encostadinha na pessoa assim, vai estar derramando. Você sente um pouquinho. O que acontece conosco quando somos cheios do Espírito Santo, eu bem disse, é que nós nos tornamos pessoas generosas. E é uma verdade. Quando temos uma experiência com o Espírito Santo, as cadeias da avareza, elas caem por terra em nós. A igreja primitiva, aquele povo cheio do Espírito Santo, eles vinham e colocavam aos pés dos apóstolos, e a Bíblia é tão maravilhosa que expõe a grandiosidade das ofertas que eles traziam. Foi um mover do Espírito naqueles dias. Eu sei que somos uma igreja generosa. Você é uma pessoa generosa. Vivemos numa igreja abençoada, mas Deus quer nos levar a lugares mais altos ainda. E eu quero dar a você a oportunidade de expressar a sua generosidade, sua fidelidade, sua obediência
na entrega dos dízimos, das ofertas e das primícias. O Senhor tem nos ampliado cada dia mais, no entendimento, na revelação, e que a luz seja perfeita dentro de você, no teu coração. Curve a sua cabeça, nós vamos orar consagrando os dízimos, as ofertas e as primícias, e que você desfrute deste tempo, que o transbordar do Espírito venha sobre a sua vida, que você viva intensamente, cheio do Espírito Santo. Pai, nós te agradecemos, nós te bendizemos, por esses dias proféticos. Ó Deus, cremos no poder das conexões, e eu creio que há um propósito em tudo isso, que a tua mão de poder venha sobre a comunidade global. Deus, que a marca da presença do Espírito Santo seja real em nós. Deus, que no dia a dia, em casa, no trabalho, na rua, no comércio, na indústria, nos negócios, ó Deus, que o teu Espírito se mova sobre nós e através de nós, e que as vidas sejam tocadas para o louvor e para a glória do teu nome. Agora eu consagro os dízimos, as ofertas e as primícias em o nome de Jesus. Diga amém. Nós vamos ministrar um louvor. Você pode vir ao altar, pegue o seu envelope, você pode passar o seu cartão, e agora é a hora de você se expressar em fé, fidelidade e obediência. Vamos lá? Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Você que está cansado, seja livre. Você que está cansado, seja livre. Livre. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres, o Rei do Amor reina aqui. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre Vai se colocando em pé. nós. Somos livres. Glória a Deus. Amanhã começa a conferência relevante, 18 horas da manhã. Tem algum jovem relevante aí? Amanhã, 18 horas, amanhã é feriado. E no sábado, que horas está programado para o sábado? Alguém aí me dá a informação do sábado? De manhã, não tem de manhã? Na sexta, isso. Alguém tem horário da sexta? Espera aí. 10 da manhã na sexta e 18 horas na sexta. Beleza? Levante sua mão para o céu. Pai, te agradecemos e te bendizemos pelo teu cuidado, pela provisão que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, seja guardando o seu coração hoje e para todos sempre, em o nome de Jesus, amém. Eu quero destacar aqui a presença de um amigo meu. Vem aqui, Gilson, um pouquinho. O apóstolo Gilson. O apóstolo Gilson, nós nos conhecemos já há alguns anos. Ele é um dos líderes do M12 em São Paulo. Ele ouviu falar daquilo que Deus está fazendo aqui. Ele disse: eu quero ir a Campo Grande. E ele me ligou e disse: Edilson, eu vou para aí. Eu falei: então vem. Ele está conosco, vai passar uns dias aqui conosco. Deus que te abençoe, viu? Você é uma inspiração para o Brasil. Tenho acompanhado você, cara. Deus que abençoe. Obrigado. Amém. Beijo no coração. Vai com Deus. Passe lá. O Felipe está lá para autografar o seu livro. Você vai ser um dos primeiros. São os primeiros 500 livros. E você vai ser um dos primeiros a adquirir. Beijo no coração. Shalom. Liberdade.